Fala pessoal, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou falar aqui com vocês, vou fazer uma análise do edital do concurso para servidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse edital acabou de sair, tá? É um concurso bastante aguardado. Como vocês sabem, eu fui servidor da MP do Rio efetivo por mais de 10 anos. Fui assessor também por mais de 2 anos, fui estagiário por quase 2 anos. Então, assim, eu tive uma história de cerca de 14 anos dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E por conta disso, eu vou fazer uma análise com vocês desse edital para ver o que a gente pode ajudar vocês aí nessa empreitada, tá bom? Deixa eu mudar aqui, deixa eu colocar na tela o nosso edital. Eu vou ficar aqui no cantinho aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Primeira coisa, banca FGV. Tá? A respeito da banca, eu vou fazer um vídeo específico. Porque a FGV é uma banca muito temida pelos alunos, né? E aí a galera fica meio receosa e tal. Poxa, o concurso da FGV já era, não vou fazer. Mas eu vou fazer um vídeo específico para falar da FGV. Vamos lá. Primeiro ponto. Prazo de validade do concurso. 2 anos. Aquele prazo constitucional do artigo 37, 2 anos podendo ser prorrogável uma vez por igual período. Gente, na prática, significa que nós vamos ter 4 anos de validade desse concurso. Chama muita gente, tá? No último concurso, eu tive curiosidade de ver, chamaram mais ou menos 200 pessoas. É bastante gente. Isso porque o Estado do Rio de Janeiro estava em regime de recuperação fiscal, nós fomos aí atacados por uma pandemia e tudo isso impactou, ok? Tanto assim que o último edital para áreas de apoio, né, do MP do Rio, para área de servidores, expirou o prazo de validade do concurso, o último edital é de 2019, e o prazo de validade expirou em maio do ano passado, salvo o melhor juízo. Ou seja, nós já estamos com um déficit aí de quase um ano sem concurso valendo. Isso significa que servidores se aposentam, as pessoas passam para outros concursos. Eu, por exemplo, passei, né? Vocês sabem que eu sou agora oficial de Justiça Federal. E por conta disso, certamente haverá muitas convocações ao longo desses 4 anos. Tá? Esse tópico aqui fala a respeito da reserva de vagas para pretos e pardos, né? Para negros, para PCD e para pessoas hipossuficientes, tá? Pessoas ali que têm um determinado percentual de renda. Se você se enquadra em algum desses grupos, concorre pela cota, beleza? Concorre pela cota. Ah, Alan, mas eu tenho medo de concorrer pela cota, mas a minha inscrição como PCD, a minha inscrição como negro, a minha inscrição como hipossuficiente não ser aceita. Aí o que vai acontecer? Nessas hipóteses, você passa para a lista da ampla concorrência. Então você não perde, tá bom? A não ser que seja uma coisa assim, que seja nitidamente uma falsidade, tá? A pessoa ganha 100 mil reais por mês e ela falsificou documentos para concorrer como pessoa hipossuficiente. Aí não vai rolar, tá bom? Mas isso aí não é regra, né? Isso aí são situações bastante pontuais. Por conta disso, então, eu sugiro que se você se enquadra em algum desses grupos, você concorra pela cota. E se eventualmente a sua inscrição como cotista não for aceita, você automaticamente vai ficar na lista da ampla concorrência. Como é que vai ser a prova? A prova é diferente da minha. Na minha época, por exemplo, eu sou do concurso de 2011. Eu estava na faculdade ainda. Na minha época foi somente prova objetiva. Eu fiz somente prova objetiva. Hoje não. Hoje vai ter prova objetiva, eliminatória e classificatória e prova discursiva. Beleza? Vamos avançar aqui. As provas serão realizadas no estado do Rio de Janeiro, várias cidades aí. Ponto aqui, gente. Se você mora... Como é um concurso que acaba sendo interiorizado, dificilmente você não vai conseguir chegar a tempo, vai ficar muito longe da sua casa. Mas assim, se eventualmente você ficar longe da sua residência, não dá mole, tá? Eu, por exemplo, uma vez eu perdi um concurso, perdi a primeira fase de um concurso de magistratura federal,
porque eu saí de casa aí com cerca de 3 horas de antecedência, o percurso dava 1 hora, mas no dia tinha uma corrida e tal, e aí, por conta da corrida, eu fiquei preso no trânsito, e aí cheguei na prova, cheguei ao local de prova 5 minutos depois que o portão havia se fechado, tá? Então, cuidado com isso. Por experiência própria, se você sabe que leva 1 hora até o local de prova, sai aí com 3 horas de antecedência, 4 horas de antecedência, tá? Não dá mole, não perca a prova por conta disso. Vamos lá. Quais são os cargos que estão disponíveis aqui? Analista, área administrativa. Analista na parte de tecnologia da informação, isso é até uma novidade. Até onde eu sei, não tinha concurso, não houve concurso para essa área no último edital, não houve cargos disponíveis. E, se eu estiver errado, alguém pode até me corrigir. E concurso para a área processual, para a galera que é formada em Direito. Tá? A parte de analista da área administrativa exige formações em nível superior em determinadas áreas. Agora, analista do Ministério Público, área processual, é só para quem é formado em Direito. E não se iludam com esse número de cargos aqui. Tá? Com certeza vai chamar mais gente do que isso ao longo desses 4 anos. Tá? Para efeito de comparação, eu gosto de citar as minhas experiências pessoais para que vocês entendam que o concurso, você tem que ir lá fazer a prova. Tá? O cargo que eu ocupo hoje, que é de oficial de Justiça Federal, previa uma vaga, uma única vaga, e somente 30 provas dos candidatos de ampla concorrência mais bem classificados seriam corrigidas. Então, assim, se eu fosse me basear por isso, eu nem teria ido fazer a prova. Fizemos a prova e tal, enfim, o concurso demorou um pouquinho até andar, até homologar o resultado final. O concurso teve o resultado final homologado em 25 de setembro de 2024 e nós fomos nomeados para o nosso cargo de oficial de justiça dia 16 de dezembro do ano passado. E de uma vez só nomearam 34 pessoas, tá? Incluindo cota, ampla e tudo mais. Então, assim, era uma vaga inicial e logo na primeira convocação nomearam 34 pessoas, tá? Então, assim, não se baseiem nessa questão da quantidade de vagas, porque certamente vão surgir mais vagas ao longo do tempo. E o salário, 9.534. Gente, esse é o vencimento básico. Porém, vocês ainda vão ter alguns benefícios. Por exemplo, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio educação e auxílio saúde. Sendo que auxílio educação e auxílio saúde, deixa eu até botar a câmera aqui em mim. Auxílio educação e auxílio saúde são indenizatórios. Tá? O auxílio transporte e o auxílio alimentação, embora sejam indenizatórios, não estão condicionados a determinados gastos. Então você não precisa mostrar que você gastou R$500 lá no mercado para o MP te reembolsar. No caso do auxílio educação e do auxílio saúde, não. Eles têm um valor teto e eles são reembolsáveis. Então vamos supor que o valor teto seja R$2.000 para auxílio saúde. Consequentemente, você vai poder escolher um plano de saúde até R$2.000 e aí você vai ser reembolsado pelo MP, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, assim, os benefícios são auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio educação. Temos ainda agora, depois que eu saí, né? Brincadeira aí à parte, mas depois que eu saí, foi regulamentado finalmente e com muita justiça o adicional de qualificação de até 15% com regras próprias, tá bom? Mas se preocupem com isso depois que vocês estiverem lá dentro. Então, assim, somando assim, o vencimento básico mais os benefícios, é um salário assim, muito bacana para quem está iniciando a carreira no serviço público, tá? Bem justo. E aqui nós temos, talvez, a cereja do bolo desse concurso, tá? Que é o técnico do Ministério Público, área administrativa. Eu ocupei esse cargo 10 anos, então assim, eu posso falar com propriedade. Alguns colegas ficam em órgãos de administração, outros colegas ficam em órgãos de execução, por exemplo.
sempre trabalhei ao longo do meu período dentro do Ministério Público em órgão de execução, isto é, em promotoria de justiça. Ali como uma extensão do serviço do promotor, né? Na verdade como um auxílio do serviço do promotor. Entrada e saída de processos, atendimento ao público, atendimento ao advogado, controle ali de prazos dentro de sistemas e tudo mais. É um cargo muito bom. Tá? Eu posso afirmar com propriedade de causa que é um cargo muito bom. Tanto que muitas das coisas que eu conquistei na minha vida se devem ao exercício do cargo de técnico do Ministério Público, que eu fiz, eu ainda estava na faculdade. Tá? Então, Alan, poxa, eu estou na faculdade, eu vou fazer só nível superior. Você tem liberdade para isso. Eu não recomendo. Eu já sou formado, eu vou fazer só nível superior. Eu não recomendo. Mas cada um sabe de si, questões particulares, questões operacionais, questões de trabalho, questões salariais, enfim. Se você não ocupa nenhum cargo público, eu recomendo que você faça tudo aquilo que você puder, até porque as provas serão em dias diferentes. Então, assim, faça técnico, faça analista, cai para dentro, tá? Porque você não sabe qual prova vai vir pronta para você passar. Às vezes você estudou mais para técnico, mas você vai passar para analista e vice-versa, tá bom? Então, o cargo de técnico do MP, 35 na ampla, 11 na cota racial e cota de negros e cota indígenas, 3 para PCD, 5 para economicamente hipossuficientes. Poxa, lá só 35, gente, vai chamar mais. Tem que chamar. E por que tem que chamar mais gente? Quem já estudou Direito Processual Penal comigo sabe que eu sempre faço menção nas minhas aulas ao pacote anticrime e como ficou a sistemática do arquivamento e do acordo de não persecução penal. Né? O acordo de não persecução penal foi legalmente criado com o pacote anticrime, ele já tinha uma prisão em resolução do CNMP, mas ele foi previsto em sede legislativa com o pacote anticrime. E a questão de como será feita a série de comunicações exigidas pelo CPC do arquivamento também surgiu com o pacote anticrime. Tá? A comunicação da vítima, a comunicação do delegado, a comunicação do investigado. E quem é que faz isso? Então vamos supor que o promotor arquivou um inquérito. Quem é que faz isso? Quem é que vai fazer essa comunicação? Não, é o assessor. O assessor jurídico está ali atuando lado a lado, ombro a ombro com o promotor. Sob supervisão do promotor, ele faz as minutas das peças processuais, ele está ali. Então ele está envolvido com o trabalho da área fim. Não é ele. Essa atribuição não é dele. Essa atribuição também não é do promotor. Então essa atribuição acaba recaindo sobre o técnico da área administrativa. Então é você que, quando estiver lá dentro do Ministério Público, vai notificar a vítima, você vai notificar o investigado, você vai fazer essa comunicação à autoridade judiciária, à autoridade policial. E, gente, é uma gama de trabalho muito, muito considerável. Houve um aumento substancial do rol de atribuições dos técnicos do MP. Então, assim, por conta desse aumento significativo, que a instituição já estava de olho, tanto que estavam sendo criados grupos de apoio para atuar nessa área fim e tal. Enfim, eu cheguei a participar de alguns grupos de apoio para socorrer, né? Literalmente socorrer a galera da investigação penal, porque assim, acabou que houve uma série de novas atribuições e os recursos humanos não estavam adequados. Por isso até que eu creio que estão fazendo esse novo concurso agora, para conseguir fornecer o apoio necessário nessa área, tá bom? Então, assim, tem muito trabalho. E se há muito trabalho, se houve um incremento do trabalho, é natural que haja muitas convocações, tá? Isso aqui eu não estou falando para dar hype, não estou falando para nada disso, nossa, ele falou que vai chamar muita gente. Não estou falando simplesmente por falar. Eu estou falando com base na experiência que eu tive lá ao longo de 14 anos. Estou falando com base na experiência de quem estava lá até há pouco tempo, de quem a gente tinha que ir lá, correr atrás para notificar um, notificar o outro. Enfim, existe uma série de procedimentos que
nós vamos ver na parte de organização administrativa da MP e tal, como que são feitas essas comunicações e tal. Mas fato é que existe muito trabalho e, consequentemente, eu vejo a necessidade de muitas convocações. Qual o vencimento básico? R$ 5.853,42. Bacana, tá? É um dinheiro muito bacana. E o MP tem um plano de cargos e salários assim, muito bom, tá? Muito, muito, muito bacana. Isso a gente tem que falar numa aula específica de organização do MP, tá? Mas, resumidamente, tá? Além dos benefícios que eu já comentei com vocês, resumidamente, o Ministério Público tem um plano de cargos e salários que se fraciona em 3 classes, A, B e C. Você entra como A e vai até C, e em 15 níveis, de 1 a 15. Então você entra como A1 e você vai subindo de nível e tal. Nos 5 primeiros anos, você tem um aumento de 7%, cada vez que você sobe de nível dentro da classe. E quando você vai ultrapassar de uma classe para outra, você fica um ano sem progredir, né? Você fica um ano sem essa evolução funcional. Porém, no segundo ano, você ganha 10%. E nas classes seguintes, lembrando, você começa na classe A, 7% por ano que você está lá. E nas classes seguintes, você vai para B, vai para C, cada ano são 5%. Então, assim, é um dinheiro muito bom, tá? É um dinheiro muito bom. Quanto mais tempo você vai ficando lá, o seu salário vai aumentando. Além dos benefícios que eu já falei, eventualmente você pode conseguir uma gratificação, tá? Mas isso é uma questão muito assim, institucional, de acordo com o local onde se trabalha. Existem requisitos próprios previstos em resolução do PGJ para viabilizar essa gratificação, para que haja concessão dessa gratificação. Mas a questão da gratificação em si, eu acho que é uma coisa com a qual vocês devem se preocupar depois que já estiverem lá dentro e tal, já estiverem ambientados com o cargo, porque o começo é difícil, né? Um novo cargo exige assim, sempre novas competências, mas tudo vai dar certo, tá? Vamos avançar aqui. O candidato deverá atender os requisitos e tal. Só um detalhe aqui, tá? Todos esses requisitos, deixa eu olhar aqui, olha aqui para mim. Todos esses requisitos que estão previstos no edital, existe entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sondulado inclusive, de que a documentação pertinente ao diploma, por exemplo, tem que ser comprovada na data da posse. Então, sua escolaridade é comprovada na data da posse. Então, vamos supor que você queira fazer o concurso de nível superior, porém, você ainda está na graduação. Gente, zero de problema, zero. Porque isso vai ser comprovado somente na data da posse, tá? Não, mas poxa, eu tô ainda na metade da faculdade, minha faculdade é de 4 anos, ela tem 8 semestres de duração e eu ainda estou na metade da graduação. O que você me recomenda? Faz nível médio e faz nível superior. Se eventualmente você passar nas primeiras posições, o que não posso dizer para vocês que seja fácil, existe a possibilidade de pedir antecipação da colação de grau. Como funciona isso? Não tenho ideia, mas existe essa possibilidade, tá? E na pior das hipóteses, você pode pedir final de fila, tá? Porque aí é o tempo que você de repente vai levar para conseguir concluir sua graduação e tomar posse no cargo, beleza? Alan, eu não tenho nível superior, mas eu gostaria muito de fazer. Olha, aí existem algumas situações que você deve analisar. A primeira existem cursos hoje de graduação, né, acho que da titulação de tecnólogo, que vão durar aí cerca de 2 anos. Né? São 4 semestres, né? Alan, você recomenda que eu comece um curso de nível superior agora, para tentar esse nível superior aí? Primeiro, a gente tem que ver se atende ali os requisitos exigidos pelo edital. Não sei se atende. Segundo, eu mesmo que atenda para o cargo de analista em administração, eu não recomendo. Porque esse concurso vai acontecer daqui a mais ou menos 3 meses e meio. São cerca de 100 dias até a data da prova. Gente, você tem que focar. Tá? Se você inventar de começar uma graduação agora, você não vai conseguir dar o gás necessário para a graduação e para o concurso público.
Por esse motivo, eu recomendo que, se você ainda não começou a graduação, tal, nem perca tempo com isso. Concentre os seus esforços no cargo de nível médio, tá? E depois que você já tiver algo garantido, você luta para passar numa coisa que você queira, num cargo melhor e tal, num cargo de nível superior, aí fica a critério de cada um. Alan, tem gente que se aposenta lá? Sim, tem muita gente que se aposenta no cargo de técnico administrativo. E pessoas até com nível superior. Entendeu? Então aí vai do que é o necessário, é o sonho, é o objetivo da vida de cada um. Ok? Vamos avançar aqui. Não registrar antecedentes incompatíveis com o exercício do cargo, não haver sofrido pena de demissão, tá? E não ter sido condenado a pena privativa de liberdade. Alan, eu estou respondendo, poxa, eu fui envolvido num registro de ocorrência, isso vai me impedir de tomar posse? Gente, a ação penal em curso por si só, não, tá? Mas o que vai acontecer depende muito do crime. Então, se você está respondendo, sei lá, por associação criminosa, associação para o tráfico, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, homicídio, estupro de vulnerável, eu acho que isso pode dar problema. Tá? Eu acho que isso pode dar problema. Até porque existe uma previsão expressa do edital de não registrar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício do cargo. Alan, mas isso aí tecnicamente não são antecedentes. Beleza. Mas isso vai ter que ser muito bem explicado lá na hora de você levar a documentação. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. Inscrições. Não perca o dia de inscrição. Faça hoje. Faz hoje. Né? Por que não fazer hoje? Por que não fazer o quanto antes? Eu já perdi. É muito bom, né, a gente viver essas experiências do concurso. Eu já perdi o concurso porque eu fui enrolando com a inscrição, enrolando. Deixei para pagar o boleto no último dia, né? Fiz a inscrição lá no finalzinho do prazo. Deixei para pagar o boleto no último dia, com papo de quase 6 da tarde. Aí quando eu fui pegar o boleto, falava-se assim no boleto: pagamento aceito somente no Banco do Brasil, alguma coisa assim. E eu não tinha conta no Banco do Brasil na época. Conclusão, perdi a inscrição no concurso. Tá? Então não dá mole. R$120 para analista, R$100 para técnico. Tá? Eu esqueci de falar, mas esse técnico aqui, área de notificação e atos intimatórios, nós chamávamos de TENAI. Tá? Notificação e atos intimatórios. Chamávamos de TENAI. A nomenclatura mudou. Hoje a gente chama de oficial do MP. O que é isso, Alan? Gente, é bem simples. É o oficial de justiça do Ministério Público. Em alguns casos, o Ministério Público precisa notificar pessoalmente os indivíduos. Vamos supor, a mãe de uma vítima de um crime qualquer, que precisa ser ouvida lá no MP. Enfim, uma autoridade precisa entregar um ofício pessoalmente a uma autoridade. Quem vai fazer esse trabalho? Não é o oficial de justiça, até porque o oficial de justiça pertence ao Tribunal de Justiça. Quem vai fazer esse trabalho é o técnico de notificação e atos intimatórios do Ministério Público. Então você é tipo um oficial de justiça do MP. Tá? Tem gente que gosta, tá? Eu sou suspeito para falar, porque hoje eu sou oficial de justiça. Então, é um trabalho que tem uma dinâmica muito diferente do trabalho interno. Tá? É uma dinâmica absolutamente diferente. O cargo de oficial de justiça, o cargo de técnico do MP, né, o TENAI, em comparação com o técnico administrativo. Tá bom? Então, você vai trabalhar na rua, tem gente que não gosta. Eu tive colegas que falaram assim, cara, pra mim não dá esse lance de trabalhar na rua. Então, vai muito do seu perfil. Qual é o lado ruim, né? Se é que a gente pode chamar isso de ruim? São poucas vagas. E sendo poucas vagas, vamos supor, se no cargo de técnico administrativo eles vão chamar 200 pessoas, para TENAI, isso aqui, pelo amor de Deus, isso é um chute, tá? Isso é só uma hipótese. Para um TENAI eles vão chamar 40, né? Porque chama bem menos do que o cargo de técnico da área administrativa. Aqui está falando a respeito das diretrizes
de como você vai se inscrever lá no site da FGV, não sei o que, papapá, pipipi, possibilidade de pedir isenção, se você se enquadra nas regras da isenção, não deixa de mandar a documentação, tá aqui, ó. Enfim, vamos avançar aqui. Ó, os candidatos que desejarem a isenção da taxa deverão solicitá-la no período entre 5 de fevereiro e 10 de fevereiro. Gente, são só 5 dias. Não dá mole, tá? Não dá mole. Vamos ver aqui. Isso aqui, enfim, ainda sobre a isenção, questão da documentação e tal. Isso aqui são as vagas destinadas às pessoas com deficiência, tá? Então, por exemplo, surdez unilateral, antigamente nós tínhamos um entendimento que prevalecia no Superior Tribunal de Justiça de que não era apta a configurar a deficiência necessária para que a pessoa concorresse como PCD. Então, somente a surdez bilateral. A cegueira unilateral permitia concorrer como PCD, mas a surdez unilateral não. Felizmente, houve uma lei, a Lei 14.768 de 2023, que incluiu a surdez unilateral total, né? Essa pessoa tem que ser completamente surda do ouvido, de um dos ouvidos, como apta a gerar a possibilidade de a pessoa concorrer como PCD. Então, se você se enquadra em alguma dessas situações, concorra como PCD, tá? Eu já conheci casos, às vezes, que a pessoa não quer concorrer porque ela se sente menosprezada. Pelo amor de Deus, tá? Esquece isso, beleza? Esquece isso aí. Isso aí são ações afirmativas, que vocês estudam lá em Direito Constitucional e tal, que são uma forma de materializar a igualdade substancial. Elas são uma forma de densificar a igualdade, a isonomia material. Então, assim, não se sinta menosprezado e se você faz jus à cota, não hesite em concorrer pela cota, tá bom? E aí também tem que ficar atento à documentação, ok? Tem que ficar atento a isso. Vamos avançar aqui, ó, levar laudo atualizado e tal, enfim, depois vocês dêem uma lida aí com calma. Vamos avançar. Candidatos negros e indígenas. Serão reservadas às pessoas negras e às pessoas indígenas que autodeclararem tais fenótipos no momento da inscrição provisória. Então, o primeiro ponto é autodeclaração. Aí, essa frasezinha aqui é interessante. Ó, sem prejuízo da necessária e oportuna comprovação. Como assim? Haverá uma banca de heteroidentificação. O que é isso, Alan? A pessoa que concorre na vaga reservada, a pessoas negras ou indígenas, vai ser submetida a uma banca. E aí, nessa banca, no caso dos indígenas, olha aqui, ó, vamos ler. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros e indígenas aqueles que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas no ato de inscrição do concurso público. Negros, conforme a aferição de critérios fenotípicos inerentes aos respectivos grupos étnicos raciais, em procedimento de heteroidentificação. O que é isso? Haverá uma banca, não basta a autodeclaração. Embora a autodeclaração seja plenamente válida, tá? Você não se discute, para fins de concorrer e ser empossado ali como pessoa preta ou parda, né, pertencente a esse grupo maior de negros, não basta essa autodeclaração, é necessário que haja critérios fenotípicos, haja manifestações fenotípicas da pessoa no respectivo grupo étnico-racial. Ou seja, a banca, resumidamente, a banca vai fazer uma análise, essa banca de heteroidentificação, vai fazer uma análise para ver se a pessoa que fez a autodeclaração como preta ou como parda apresenta fenótipos inerentes a esse grupo étnico-racial. E no caso de candidatos indígenas, apresentado o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, o RANI. Tá? Enfim, essas são as condições para concorrer na cota nesses casos. Beleza? A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras especiais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas. Regras especiais não, perdão, regras gerais. Ou seja, é o que eu disse para vocês no começo do vídeo.
o fato de a pessoa não se enquadrar ali ou não concorrer pela cota, vamos supor que ela não se enquadra, ela fez a autodeclaração como parda, não foi chancelada essa autodeclaração pela banca de heteroidentificação, o que vai acontecer? Ela fica nas regras gerais estabelecidas, ou seja, ela sai do percentual da cota e ela vai para a ampla concorrência. Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Eventuais autodeclarações prestadas pelo candidato em outras circunstâncias ou certames, bem como os resultados das avaliações e ainda informações emitidas por terceiros, não terão validade para este concurso. Alan, não entendi. É simples. Só beber uma aguinha aqui, porque Rio de Janeiro faz calor, né? Sabe disso. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. A pessoa concorreu como pardo, o indivíduo concorreu como pardo no concurso para o TCU. Dá um exemplo totalmente aleatório. E lá no concurso do TCU, foi confirmada a autodeclaração por uma banca de heteroidentificação. Aí ela fala assim, bom, se a banca do TCU já me considerou como pardo, e eu me considero como pardo, eu vou me inscrever no concurso do MP do Rio como pardo. E tá tudo certo. Chega ao concurso do MP do Rio, aí a banca daqui, a banca de heteroidentificação daqui, chega a uma conclusão de que a pessoa não apresenta fenótipo de indivíduo pardo. E aí, não chancela a autodeclaração, ou seja, reprova. A banca de heteroidentificação reprova. Eu posso usar como argumento o fato de ter sido considerado pardo lá no concurso do TCU? Esse dispositivo aqui está falando que não, tá? Alan, mas eu acho que tem que ser judicializado e tal, não sei o quê, papapá, porque tem uma posição do STF, tem uma decisão do ministro Barroso, que fala a respeito da dúvida, e a dúvida a respeito de em qual grupo fenotípico, em qual grupo étnico-racial o indivíduo se enquadra, deve, no caso de dúvida, dessa dúvida, deve prevalecer a autodeclaração. Olha, tudo bem, você até pode ingressar com uma ação judicial, tem realmente um precedente do STF nessa linha, mas aí é uma coisa que fica a critério de cada um, tá? Se vai valer a pena, tem gente que briga e consegue. Aí, eu não tenho como dizer qual vai ser o resultado dessa eventual ação judicial. Mas fiquem sabendo que o fato de uma pessoa, isso está previsto expressamente no edital, o fato de uma pessoa ter sido considerada parda por uma banca de concurso, do concurso X, não significa que a banca do concurso Y necessariamente irá considerar essa mesma pessoa parda e aí dá margem, eventualmente, para o ajuizamento de ações judiciais. Tá? Após o resultado definitivo da prova objetiva, os candidatos habilitados nessa forma serão convocados para entrevista perante uma comissão, oportunidade em que serão submetidos à aferição dos critérios fenotípicos inerentes aos respectivos grupos étnicos raciais no quantitativo inicial correspondente a 15 vezes o número de vagas reservadas a negros e indígenas atribuído a cada cargo neste edital. Então vamos lá. Vamos falar aqui do cargo de técnico, né, que é o que tem mais vagas. Está falando que vai para heteroidentificação o número de vagas reservadas vezes 15. Então vamos ver aqui quantas vagas são. Já até perdi, né? Vagas reservadas. Para negros e indígenas são 11. Então, 11 vezes 15, se a minha memória não está me traindo, dá 165. Ou seja, para a heteroidentificação irão 165 candidatos da vaga reservada. Pelo menos essa é a interpretação que eu estou fazendo aqui. Ó. Então vamos supor que passem 1.000 pessoas, 1.000 candidatos se identificaram, fizeram a autodeclaração como pretos, pardos ou indígenas. A gente vai multiplicar vezes 15 para gerar o número necessário da convocação. Então isso significa que vão ser os mais bem classificados dentro das vagas reservadas que vão ser convocados para a heteroidentificação. Ok? A entrevista será realizada na cidade do Rio de Janeiro,
por uma comissão especial a ser instruída pela FGV. Na entrevista será verificada a veracidade das informações prestadas pelo candidato, sendo enquadrado como negro quem assim for reconhecido. No caso de indígena, não haverá entrevista reservada para o candidato indígena que estiver concorrendo à vaga, tá bom? Aí olha que bacana. Durante o prazo de validade do concurso, poderão ser realizadas novas convocações para as entrevistas, desde que sejam candidatos que no ato da inscrição se autodeclararam negros e não foram eliminados do concurso. Então, aqueles 165 são somente a convocação inicial. Então, vamos supor que chamou 165, zerou aquela lista e o concurso está com prazo de validade ainda por mais 2 anos. Vai chamar mais gente. Tá? Se houver necessidade da administração pública na convocação, dos candidatos para a ocupação dos cargos vagos, com certeza vão ser chamadas mais pessoas. O que eu falei com vocês. A não observância do disposto nos subitens, bem como o não comparecimento à entrevista para os candidatos negros, acarretarão perda do direito de concorrer às vagas reservadas a candidatos negros e indígenas, passando estes a figurar apenas na lista de ampla concorrência. O que eu falei com vocês lá no comecinho do vídeo. A pessoa foi lá, concorreu como parda. Eu estou dando o exemplo do pardo, gente, porque o pardo, pelo que eu acompanho da jurisprudência, das decisões dos tribunais, é um indivíduo pardo que, por vezes, gera a maior quantidade de dúvidas e casos na jurisprudência, entendeu? Porque por conta da miscigenação, em algumas situações, acaba sendo muito difícil você distinguir o indivíduo que é pardo do indivíduo que é branco, tá? E assim, não estou fazendo qualquer juízo de valor e tal, estou apontando para vocês o que eu acompanho a partir da jurisprudência. Não é uma análise sociopolítica do assunto, é uma análise jurisprudencial em termos de concursos públicos. Apenas isso, tá bom? E aí, às vezes gera essa zona de incerteza, essa margem de dúvida ali. É ou não é e tal. Às vezes o indivíduo entende, ele sempre se auto-identificou como pardo e a banca reprova. E isso gera judicialização e em muitos dos casos que gera judicialização, a pessoa volta para a lista de vaga reservada. Porque ali o judiciário, por A mais B, entendeu que a decisão da banca foi ilegal, que aquele indivíduo que se autodeclarou como pardo, de fato, ostenta aspectos fenotípicos de pessoa parda. Ok? Então, e aí, por conta disso, caso o indivíduo seja eliminado, e ele não judicialize e tal, ele entenda que não deve judicializar, ele vai para ampla concorrência. A exceção é aquilo que eu já tinha comentado. Na hipótese de constatação de declaração falsa, ele será eliminado do concurso. Mas aí, gente, são situações assim, aberrantes. Né? São situações notadamente aberrantes. Exemplo, a pessoa falsificou o RANI, que é o registro de nascimento indígena. Ela falsificou o RANI para concorrer como indígena. Aí não tem jeito, aí não tem dúvida, não tem nada. Aí é um crime que a pessoa está cometendo. Tá bom? O candidato poderá se inscrever concomitantemente a vagas reservadas a negros e indígenas, a PCD e ou aos economicamente hipossuficientes. Então, pode ser que um mesmo indivíduo se enquadre nesses 3 grupos. E aí, obviamente, haverá necessidade de comprovar documentalmente o pertencimento a esses 3 grupos. Né? No caso de PCD, laudo. No caso de hipossuficiente, tem que atender o critério da renda. E no caso de pessoa negra, no caso de pessoa indígena, tem que ter o RANI. No caso de pessoa negra, tem que pertencer a esse grupo étnico-racial, apresentando características fenotípicas. Isso está tudo previsto no edital. E se você preenche todos os requisitos, você pode concorrer em todas as vagas. Tá? O candidato aprovado em mais de um grupo de vagas reservadas, quando convocado, deverá manifestar a opção por uma delas. Tá bom? Vamos avançar. Candidatos economicamente hipossuficientes, 10% de vagas. Vamos ver quem é considerado economicamente hipossuficiente. Tá? Para fins do edital. Tá? Isso aqui, vamos
Vamos lembrar sempre de que as regras do concurso público são as regras que estão contidas no edital, né? Tem até uma frasezinha antiga de quem, como eu sou jurássico, né? Como eu fiz muito curso presencial, a frasezinha que a gente ouvia era: o edital é a lei entre as partes. O edital tem força de lei entre as partes. Então, assim, é a legislação que vai reger o seu concurso, é o edital. É sem prejuízo, obviamente, de outras legislações. Tá bom? Eu dei uma pequena pausa aqui. Agora eu estou voltando. Vamos lá. Para os efeitos desse edital, será considerado como hipossuficiência econômica o candidato que comprovar possuir renda familiar per capita, ou seja, por cabeça, até meio salário mínimo nacional. Então, vamos lá. Imagina que nós temos uma pessoa, e pai, mãe e um filho. Né? Pai, mãe e um filho, e o filho quer fazer o concurso público. Só o pai trabalha, ou só a mãe trabalha, e ganha um salário mínimo. Nesse caso, a renda per capita vai ser inferior à metade de um salário mínimo, de modo que essa pessoa poderá concorrer como hipossuficiente econômico, ok? Aí, enfim, tem que mandar documentação e tal, não pode dar mole quanto a isso. Vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Prova. Quando é que vai ser realizada a prova? Quando é que serão realizadas as provas? 11 de maio para técnico da MP e TENAI. Alan, eu quero fazer ambas as provas. Vai ser possível? Sim. Uma de analista e uma de técnico. Você não vai poder fazer as duas de técnico, você não vai poder fazer todas de analista. Tá bom? Alan, o que você me recomenda? Sinceramente, depende muito da sua vida atual. Eu, particularmente, Alan, não faria TENAI. Se fosse para escolher entre técnico da área administrativa e TENAI, eu escolheria técnico da área administrativa. Gente, o motivo é simplíssimo. Quantidade de vagas, só isso. Então, assim, pô, Alan, imagina, não sei qual é a sua situação que está assistindo a esse vídeo. Pô, não passou em nada, tá aí, às vezes financeiramente está apertado e tal, quer garantir alguma coisa, porque o seu sonho, eu dou aula para muita gente de polícia, turma de polícia, muita gente. E, de um modo geral, percebo que tem um bom contingente dos alunos sonha com PRF e PF. Às vezes seu sonho é PRF, seu sonho é Polícia Federal, seu sonho é auditor da Receita, seu sonho é delegado de polícia, juiz, qualquer coisa, é legítimo. Mas, se você ainda não tem nada, você não tem a sua tabuazinha de salvação, você ainda não tem um cargo efetivo para chamar de seu, gente, foca no que tem mais vagas, tá? Foca no que tem mais vagas, porque a sua chance de entrar é matematicamente maior, tá? Então, dia 11 de maio, e analista administrativa e processual, dia 18 de maio. Uma semana de diferença. Se você puder fazer os dois, faça. Faça ambas as provas. Faça analista e faça técnico. Caso não, faça somente técnico. Vamos ver as matérias aqui. Analista da área administrativa, português, raciocínio lógico, organização da MP, informática, constitucional administrativo, administração geral, administração pública e contabilidade. 80 questões. Tá. Para o cargo de analista da área administrativa, tecnologia da informação. Aí é um cargo bastante específico, tá? Português, matemática, organização da MP, enfim, e matérias específicas dessa área. Analista da MP, área processual, português, raciocínio lógico, informática. Vejam vocês que a prova tem uma estrutura mais ou menos parecida, né? E assim, vocês estão notando que tem uma cereja do bolo aqui em todos esses cargos. Ó, vou voltar aqui para quem eventualmente não tenha percebido. Português, 30 para analista administrativo, 30 para a galera do TI, 30 para o analista processual, 30 para o técnico da área administrativa, 30 na prova do TENAI. Gente, são 30 questões.
Considerando que as provas, todas elas, as objetivas, têm 80 questões, nós estamos falando de quase 50%. Tá? Nós estamos falando de quase 50%. Dá mais ou menos 37, salvo se a minha mente não está me traindo, se a minha memória não está me traindo, acho que são 37,5% da prova. Gente, é muita coisa em português, muita coisa. Até porque você vai ter uma prova prática, né? Uma redação. Então, assim, português é a chave para o seu êxito nesse concurso. No meu foi assim. Eu acho que na minha época foram 35 questões de português. 35, acho que eu acertei 30 de 35. Foi o que fez muita diferença na minha aprovação, tá? Então, assim, se vale uma dica fundamental, estude português. Ah, eu não gosto. Aprenda a gostar. Pare com esse preconceito bobo em relação a... Deixa eu botar a câmera aqui. Para com essa bobeira de que não, eu não gosto dessa matéria, eu não gosto daquela outra matéria e tal. Gente, ninguém está fazendo um convite para você se casar com essa disciplina. Você só precisa aprender o suficiente para passar no concurso. Depois você pode nunca mais ver aquilo ali. Você precisa daquilo ali para passar no concurso. Então, tire esse seu preconceito, essa sua ideia preconcebida de não gostar de uma matéria, de outra matéria. Acaba com isso, arranca isso da sua vida. Tá bom? Porque assim, se você tem uma disciplina com 30 questões de 80, cara, você tem que dormir com ela. Você tem que dormir, você tem que amar aquela disciplina. Nem que seja até o dia da prova. Depois, se você odeia português, vai lá e queima os livros de português. Mas até o dia da prova, concentre os seus esforços em direção a ela. Tá bom? Será atribuído nota 0, Vamos ver aqui, ó. Aí esse aqui é a pontuação mínima para você passar no concurso. Gente, vou ser muito sincero. Acabou o tempo que você tinha que fazer o mínimo para passar no concurso público. Tá bom? Isso acabou. Acabou e assim, deve ter acabado há muitos anos. Há muitos anos. Aí você fala assim, mas na MPF, se a pessoa fizer o mínimo pelos grupos, ela está na segunda fase. Mas assim, o concurso da MPF não é parâmetro, porque é uma prova, pelo menos juridicamente, a meu ver, é a primeira fase mais difícil que tem no Brasil, os concursos jurídicos. Então assim, não se baseie em uma coisa assim que é altamente fora da curva. E mesmo assim, no último concurso da MPF teve nota de corte, né, para efeitos de comparação. Então assim, gente, o mínimo aqui é só para você não ser eliminado, tá? Eu fiz o mínimo. Veja você que o mínimo dá 32 questões, né? Porque pelo que eu estou vendo aqui, é um ponto por questão. Dá 32 questões. Gente, e olha só, é 16 pontos por grupo de conhecimentos gerais e 16 pontos por grupo de conhecimentos específicos. Mas no total, você precisa somar 48 pontos para alcançar o mínimo. Gente, 48 de 80 dá 60. Então, o mínimo para você não ser eliminado não significa classificado. O mínimo para você não ser eliminado são 48 pontos, né? 60% da prova. Vamos lá. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na objetiva nos termos do item 10.5.11. Vamos ver qual é esse item aqui. É aquele que não for eliminado, tá bom? A prova discursiva para todos os cargos será uma redação de texto dissertativo de 20 a 30 linhas, dividido ali, o máximo que ela vai valer é 20 pontos. Vamos lá. Pelo que o edital está falando aqui, não foi eliminado, né? Você foi aprovado, não estou falando de classificação ainda, você foi aprovado, você vai ter a sua prova você vai ser convocado para redação, né? Você vai ter a sua redação corrigida. Quanto que ela vai valer? Ela vai valer 20 pontos. A abordagem do tema, a progressão textual dá 14 pontos. Aí tem a questão da correção gramatical, tá? E só a questão da correção gramatical, que é a forma com que você redige o texto em aspectos de técnica ali, se você está colocando as palavras certinhas, se você está desenvolvendo corretamente o seu texto,
em termos de coesão, de coerência e tudo mais, só a utilização correta da norma culta. E o vocabulário que você vai utilizar, só isso dá 6 pontos. Né? 6 pontos. Sendo que cada erro que você cometer, você perde 0,4 na seleção vocabular e 0,2 na questão da norma culta. Tá? Então, assim, gente, como que se estuda português? Eu não sou professor de língua portuguesa. Né? Sou professor de penal, processo penal, legislação penal extravagante, até previdenciário, eu dou aula e tal. Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu sempre estudei português lendo, porque a minha premissa básica sempre foi: você só escreve se você consegue ler. E você só fala se você ouve. Então você só escreve se você lê. Gente, por favor, você precisa estudar português das mais variadas formas que você encontrar. Não é só se debruçar num livro, num PDF. Não é só isso. Não é só resolver questões em aplicativos. Quando você lê uma boa revista, um bom jornal, não estou falando nem de só papel, estou falando eletronicamente e tal. Cada um sabe o que é melhor. Eu ainda gosto muito de papel. Mas quando você está lendo, você está enriquecendo o seu vocabulário. No meu primeiro semestre da graduação, eu tive aula de português instrumental e o professor deu uma dica que eu tenho levado desde então. Eu fiz o meu primeiro semestre da graduação em 2007. Foi 18 anos atrás que ele deu essa dica. E ele falou o seguinte: quando você se deparar com uma palavra cujo significado você não conhece, procura um dicionário. Procura um dicionário. E na primeira oportunidade que você tiver, use essa palavra. E assim você nunca mais vai se esquecer dela. E é assim que você vai estudar em português. Enriqueça o seu vocabulário. Leia o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Leia a respeito da instituição. Você vai fazer prova para o Ministério Público. Pelo amor de Deus. Entra no site do MP. Você vai fazer prova para o MP do Rio. Peraí, deixa eu ver se eu abro o site do MP aqui para vocês. Você vai fazer prova do MP do Rio. O que custa você ler o assunto? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí. Pronto. Aqui, ó. Entra no site do MP do Rio, mprj.mp.br. Conheça a instituição na qual você pretende trabalhar. Olha aqui, ó. Conheça a MPRJ. Sobre a instituição. Isso aqui, o que é o Ministério Público? Gente, a leitura disso aqui, a simples leitura disso aqui pode dar um repertório sócio-jurídico, cultural, para você ir bem na sua redação. Sabe, você fazendo menção à Constituição da República, na Constituição Federal, você demonstrando para o seu examinador que você conhece o Ministério Público, você olhando aqui, ó, princípios e garantias, a organização do MP, a chefia institucional, membros, atribuições. Gente, leia, devore esse conhecimento, porque, vou ser bem sincero, vai chegar momento, vai haver momentos que você vai estar de saco cheio de estudar. Está de saco cheio. E aí, nesse momento, o que você vai fazer? Leia alguma coisa mais tranquila. Um livro de que você goste, uma reportagem, um jornal ali eletrônico, uma revista, alguma coisa. Porque isso vai enriquecer o seu vocabulário e vai enriquecer as suas ideias para você conseguir fazer uma boa redação. Existe muita gente que não sabe fazer redação. Aí tem que se socorrer a modelos prontos e aí às vezes você vai perder ponto. Isso aconteceu, eu vi isso acontecendo na prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Candidatos que foram muito bem na prova objetiva e quando chegou lá na parte da redação, caíram centenas de posições. Gente, e um ponto nesse tipo de concurso é a diferença entre você entrar e você não entrar. Um ponto vai fazer diferença entre você ser chamado em 2026 e você ser chamado em 2028. Por isso que a minha recomendação é estude português. Sim, de que forma? Lendo. Além de, claro que você vai ter aula de português, vai ter aula de redação e tal, mas uma dica de quem fez concurso, de quem faz concurso, de quem está ali, segundo as fases de concursos específicos e tal, leia. Quanto mais você lê, mais rico você será
mais intelectualizado você ficará, o suficiente para você alcançar êxito na prova, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o nosso edital. Tá. E, só para finalizar esse tópico, veja com o seu professor de português o que ele recomenda. Tá? Eu dei as minhas dicas enquanto pessoa que já fez concurso e faz concurso. E que tem funcionado para mim. Tipo assim, funcionou para mim no Enem, quando eu fui fazer faculdade e tal. Funcionou para mim às vezes em outros concursos. Enfim, no concurso que eu estou atualmente, funcionou. Então assim, estude, tá? Porque português faz total diferença. Aqui é quando vai acontecer o zerinho lá na prova de português e tal. Tem que comparecer ao local com pelo menos 1h30 de antecedência. Aqui, obviamente, não é obrigação, não é uma recomendação, mas pensa o seguinte: os portões fecham às 13 horas. Perdão, a prova começa às 13 horas. O portão... Não, me embolei. A prova vai começar 13h30. O portão fecha às 13. Cuidado com isso. Cuidado. No dia você pega, no dia anterior você separa toda a documentação. Eu já vi gente perdendo prova porque esqueceu carteira de identidade. Tá? Então separa toda a sua documentação e vamos supor que você vai fazer a prova, como eu disse, a 1 hora de distância da sua casa. Sai com 3 horas de antecedência. Então vamos supor, você mora em Duque de Caxias, você vai fazer a prova no Rio. Sai de casa às 10 horas da manhã, 9h30, para chegar lá com calma. Olha no Google Maps o local, se você for de carro, se você vai de Uber, com quem você for, não sei. Mas olha tudo isso com calma. Porque se você chega atropelado no dia da prova, esbaforido ali, porque você está quase perdendo o horário, a chance de você reprovar, porque o seu emocional está abalado, é gigantesca. É gigantesca, tá? Então não perca a prova por conta disso daí. Pelo menos 3 horas, obrigatoriamente, você tem que permanecer no local de prova, senão você estará eliminado, tá? Acarretará na correção da prova e a eliminação. Você vai levar o caderno de questões somente se você ficar nos 30 minutos finais. Eu recomendo. Tem gente que dá uma coceira, a gente dá uma coceira e tal. Ai, não, eu tenho que ir embora. Por quê? Você vai embora por quê? Você já tirou o seu domingo para fazer aquela prova. Por que você tem que dar uma coceira e tem que ir embora sem pegar o cartão resposta? Pegue o cartão resposta, leve para a sua casa. Sabe por quê, meu querido? Se você for fazer as 2 provas, você já vai ter um parâmetro do que foi cobrado no primeiro domingo, dia 11. E lá no segundo domingo, você vai ter uma ideia do que pode vir a ser cobrado. Porque assim, pensa comigo, você é o examinador, questões de organização do MP. Ele cobrou as atribuições do PGJ enquanto órgão de execução, porque está na lei 106. Diferenciação entre atribuições de órgão de execução e órgão administrativo. Ele cobrou. A chance de ele cobrar de novo diminui. A chance de ele cobrar de novo o mesmo assunto diminui. Então você vai ter um portfólio bem interessante para a prova da semana seguinte. Tá? Aqui as questões de eliminação, não pode colar, né? Que bom, né? Que foi falado que não pode colar. A nota do candidato. Você vai somar a nota da prova objetiva com a nota da prova discursiva e vai chegar a um total de 100 pontos. Critério de empate. O candidato mais velho, tá? O primeiro critério de idade. O candidato mais idoso, né? Se tiver idade igual ou superior a 60 anos. Alan, mas a pessoa de 60 anos passa no concurso? Gente, passa. Eu tô velho, eu tô com 30 e poucos anos, tô com 40 e poucos anos e tal. Eu vou fazer não, já foi porque já foi o seu tempo. Quando eu tomei posse, lá em 2014, eu tomei posse com 2 mulheres. Uma com quase 70, salvo engano ela estava com 60 e poucos ali. Já era funcionária pública da UFRJ, depois ela passou para o TRE. Assim, já era formada, ali tinha nível superior, mais de uma graduação inclusive, uma oratória impecável. Eu não me lembro mais o nome dela, mas assim, uma mulher brilhante, 60 e poucos anos, eu estava ali, estava lutando, queria mais. Talvez você está com 20 e poucos, está se achando velho,
por favor, né? Toma vergonha na cara e vai estudar. E a segunda tinha 50 e poucos anos. Vejam vocês, 2 pessoas com mais de 50 anos, uma com mais de 60, e estava ali, estava estudando, estava se dedicando, porque queria usufruir da vida, queria se provar, queria se testar e conseguiu. E obteve a aprovação. Maior nota na discursiva. Esse grupo 2 é o grupo de conhecimentos específicos, tá? Então, cuidado com isso. Obtive a maior nota em língua portuguesa na prova objetiva. Então, mais um belíssimo critério de desempate aí. Mais um belíssimo motivo para você estudar português, tá? Então, português vai ser critério de desempate na prova discursiva, porque quanto melhor você escrever, maior vai ser sua nota. Então, se você tiver empatado com a pessoa e você tiver tirado 1/10 a mais na prova discursiva ali, você vai ficar à frente dela e obtiver a maior nota em língua portuguesa na prova objetiva, certo? Essa aqui é jurado, é questão do jurado ali e tal, porque jurado tem às vezes uma preferência. Olha aqui, ó, tiver exercido efetivamente a função de jurado. Alan, eu não sei como é que faz para ser jurado. Procura a vara criminal do tribunal do júri da sua comarca, porque com certeza, se você for lá se inscrever, eles vão estar lá de braços abertos te esperando, tá? O recurso do gabarito. Alan, recurso do gabarito e tal, devo fazer? Gente, normalmente a galera faz. Então, assim, não deve se preocupar com isso, não deve ser sua preocupação. Mas recurso é fase do concurso, tá? Recurso é fase do concurso, ok? Então, não se acanhe na hora de você recorrer, não. Resultado final da homologação, aqui a questão documental, etc. Disposições finais. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, ele já está aí com 1 hora, eu vou encerrar por aqui. E aí eu vou fazer, como eu não dou aula de toda essa matéria, eu dou aula só de organização administrativa da MP, eu vou fazer um vídeo só com análise do conteúdo programático, apontando para vocês como que eu estudaria nesse caso. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Peço aí que dê uma moralzinha pro meu canal no YouTube, se inscreve, curte, compartilha, comenta, porque é um projeto novo, é um projeto assim que eu estou fazendo para ajudar a galera, porque eu sei o que é ser concurseiro, graças a Deus eu já sei também o que é ser concursado, mas eu também sei o que é ser concurseiro, eu sei que às vezes a gente ouve muitas informações complicadas na internet e tal, então esse canal aqui tem essa finalidade de ajudar vocês, de trazer informações fidedignas com base na experiência de quem já passou por isso aí e está aqui disposto para ajudar, tá? Tem o meu Instagram também, alfero_alan. E se você quiser mandar uma mensagem para mim lá, direct, me seguir lá, fica à vontade, tá bom? Que eu sempre respondo os directs que me mandam. Se não tiver alguma dúvida, tem alguns materiais meus gratuitos lá também no link lá do meu canal no Instagram, do meu perfil no Instagram. E tô aqui para ajudar. Valeu, um abraço a todos vocês.